Energia e potência em uma onda progressiva. Estamos aí continuando com o nosso conteúdo sobre ondas. E aqui nós vamos falar sobre a energia e potência de uma onda, considerando aí um caso de uma onda progressiva. Então, como nós vamos analisar uma onda progressiva, vamos ver primeiro o que é uma onda progressiva. Aqui está o esqueminha já estudado anteriormente. Veja aulas anteriores aqui. Onda numa corda. Aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Então, quando a gente olha aqui e vê que isso aqui é um eixo X e vê uma representação de onda dessa aqui, temos que lembrar que isso é um instantâneo, ou seja, se você tirou uma fotografia da corda oscilando num determinado momento, se você tirar uma nova fotografia no instante posterior, você vai ver aquela corda num outro formato. É a questão dos pulsos se propagando ao longo da corda. Então aqui nós estamos falando de uma onda progressiva, portanto nós estamos colocando aqui a velocidade para a direita, e aqui nós temos um elemento da corda que vai, portanto, oscilando para cima e para baixo, de tal maneira que o pulso se desloca, o pulso de onda se desloca para a direita, lembrando que nós não temos um transporte de matéria aqui para a direita. Na verdade, nós temos uma porção da corda oscilando na direção vertical. Então, está aqui a ideia da onda progressiva. Aqui está o lambda, o comprimento de onda, e vamos continuar então. Vamos lá. Primeiro, se nós estamos falando de energia na onda, nós vamos ter que pensar em dois tipos de energia aí, que é a energia cinética e energia potencial. A energia potencial ela se deve a quê? Ela se deve à oscilação de um elemento dm da corda que vai oscilar transversalmente, ou seja, oscilar para cima e para baixo. E a energia potencial? Ela se deve à tensão na corda, ou seja, o quanto a corda está mais tensionada ou não. Por exemplo, aqui é o local onde a corda está menos tensionada. Aqui é o local onde a corda está mais tensionada. Logo, aqui a energia potencial deve ser máxima. Aqui a energia potencial deve ser mínima. Então, aí olhando uma coisa bem interessante nessa observação aqui, é que energia cinética e energia potencial ela é máxima para o mesmo valor de Y. Então, para aqui a energia cinética é máxima e a energia potencial também. Pensa lá quando você estudava queda livre. Então você via que quando o objeto cai, ele estava perdendo energia potencial e ganhando energia cinética. De tal forma que no caso deste queda livre, quando uma das energias, comparando a energia cinética e potencial, quando uma aumenta, a outra diminui. Não é o caso aqui da corda. No caso aqui da corda, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então aqui, essa energia mecânica, que é a soma das duas, vai se conservar ao longo de um comprimento de onda. Então, se você pegar para uma posição Y do elemento da corda, quando o elemento da corda está na posição mais alta e quando ele está na posição zero, você não pode falar que a soma das duas energias se conserva. Então, você só vai falar que a soma das duas energias se conserva, soma da energia cinética e da energia potencial, se você tomar um comprimento de onda por inteiro. Então, vamos ver como é que essa energia é transmitida ao longo da corda. Bom, energia por tempo, nós já sabemos o que significa. Energia por tempo é potência. Então, nós queremos avaliar aí a potência transmitida.
Então, nós vamos falar da potência transmitida. Ó, potência nós já sabemos que é transferência de energia na unidade de tempo. Então, vamos falar aí separadamente da transferência de energia cinética para depois falarmos de transferência de energia potencial. Vamos começar aqui falando da transferência de energia cinética. Então, eu estou chamando de K a energia cinética. O que nós aprendemos para a energia cinética? Energia cinética, se eu chamar de K, é mv2 sobre 2. Se eu quiser falar de um dk, eu vou falar de um dm. E como a velocidade aqui que eu estou avaliando é a velocidade ao longo do eixo y, eu vou chamar essa velocidade de u. Então é isso. Essa expressão aqui é exatamente a que você está vendo aqui. Então aqui é uma quantidade infinitesimal da energia cinética, que é dado por esse valor, meio de dm vezes u ao quadrado, onde u é a velocidade transversal da corda. Valeu, obrigado. Isso aqui é a equação de uma onda progressiva. Ó, inclusive discutimos esse sinal negativo aqui, que é válido para a onda progressiva. Se fosse uma onda caminhando no sentido contrário de x, seria um sinal mais aqui. Então, isso já foi discutido em aulas anteriores. Bom, então, y é igual a y0 seno de kx menos ômega t. Equação da onda numa corda. Derivando y em relação ao tempo, derivando y em relação ao tempo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter velocidade transversal, que é esse u. Essa velocidade aqui. Então, dy dt é u. E derivando y em relação a t, derivada do seno é o cosseno. Então, aqui nós temos seno de kx menos ômega t. Como nós estamos derivando em relação ao tempo, nós vamos ter esse ômega que vai sair aqui para fora, e depois nós vamos derivar a função seno, que vai dar cosseno. Então, está aqui a derivada de y em relação ao tempo, que vai nos dar a velocidade u. Vou pegar essa velocidade u, aqui a velocidade u, vou jogar aqui dentro. Ó. Olha aí, aqui não tem u, então vou jogar a velocidade u aqui dentro. Então, vou passar a ter dk, olha aqui o dk, que é igual a meio, estou respeitando esse meio aqui, dm, esse dm aqui, e esse colchete aqui, reservado para u, já u ao quadrado. Então, quem é u ao quadrado? Ym ao quadrado, como aqui é negativo, quadrar menos ym vai dar simplesmente ym ao quadrado, quadrar ômega, está aqui o ômega quadrado, e quadrar a função cosseno, está aqui. Então, esse é o dk, e escrito em função desses termos da onda aqui. Ó. Esse dm é um elemento da corda. Então, se nós lembrarmos que a densidade linear da corda, o que é a densidade linear? Nós já aprendemos que densidade linear é dm dx, massa por comprimento. Então, se isolarmos dm, nós vamos ter que dm é igual a μ dx. Então, no lugar que tiver dm, nós vamos colocar μ dx. O resto, tudo foi obedecido. Bom, então vamos a partir daqui. Está aqui o elemento da energia cinética. E agora, o que nós precisamos é derivar esse lado esquerdo em relação ao tempo, consequentemente, o lado direito em relação ao tempo também. Porque fazendo a derivada dk dt, nós vamos ter
portanto, a potência transmitida devido à energia cinética. Então aqui, ó, copiei a equação anterior, vou derivar isso aqui em relação ao tempo. Então vamos ter dk dt e aqui dx dt, né? Como se fosse dividindo tudo, toda a equação por dt. Então nós vamos ter esta expressão, lembrando que dx dt é v, sendo esse v a velocidade de propagação da onda. Então dk dt vai assumir esse valor. Ou seja, nós vamos tirar a média da potência transmitida durante um intervalo de tempo t maiúsculo, ou seja, nós vamos tirar a média da potência transmitida para um intervalo de t, sendo t o período dessa onda. Então aqui então, qual que é o procedimento para tirar a média? Tirar a média, eu vou pegar o que tem aqui relacionado ao tempo. Então aqui eu tenho dk dt, vou pegar aqui o que está relacionado ao tempo. O que está relacionado ao tempo é cosseno ao quadrado de kx menos ômega t. Então está aqui, ó, tirando a média dessa quantidade. Como que eu tiro a média de uma função trigonométrica? Eu vou fazer isso para um período, então eu vou fazer uma integração de cosseno ao quadrado de kx menos ômega t, variando de 0 até t. Seria isso aqui, ó. Então, integração de 0 a t. E aí agora eu preciso fazer essa integração. Então, na verdade, eu vou fazer a integração de 0 a t e vou dividir por t. Essa é a maneira de tirar a média aritmética de alguma coisa. Como é que se integra um cosseno ao quadrado? Primeiramente, a gente tem que saber como é que escreve cosseno ao quadrado. Então, vamos relembrar lá das expressões trigonométricas. Cosseno de 2 alfas é igual a cosseno ao quadrado de alfa menos seno ao quadrado de alfa. Só que seno ao quadrado de alfa pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, eu tenho uma expressão que do lado, eu tenho uma equação que do lado direito só envolve cosseno. Então, aqui é cosseno ao quadrado, aqui cosseno ao quadrado, menos vezes menos vai dar mais. Então, nós vamos ter esta expressão aqui, ó, cosseno de 2 alfas é igual a 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Isolando 2 cosseno ao quadrado de alfa, nós vamos ter esta expressão. E aí, passando esse 2 para cá, dividindo, nós vamos ter que cosseno ao quadrado de alfa é meio vezes cosseno de 2 alfa mais 1. Então, voltando aqui nessa expressão que eu quero resolver, ó, então eu tenho que cosseno ao quadrado de kx menos ômega t pode ser escrito como cosseno de 2kx menos ômega t mais 1. Então, continuando a solução aqui, ó, eu tenho que integral de cosseno de 2kx menos ômega t vai ser igual a, veja que eu tenho aqui um 2 multiplicando menos ômega, então ele vai ficar conforme mostrado aqui. Então vamos partir aqui para a solução da integração. Preciso integrar esta função. Na verdade, essa integração vai ser de 0 até um período t. Vou jogar esse 2 para fora aqui, ó. E vou lembrar que a integral do cosseno é o seno. Então aqui tem um argumento 2 vezes esse parênteses. O que eu vou fazer? Vou tirar esse 2, como eu estou integrando em relação a t, a integração tem o dt como diferencial, então eu vou colocar 2 ômega no denominador, conforme mostrando aqui, ó. E esse 1 sobre 2 gamas, 2 ômegas, aliás, 2 ômegas aqui, ó, vem para o denominador, sinal negativo, por causa desse negativo aqui. Eu vou integrar de 0 a t. Integral de
dt é simplesmente t, a mesma coisa, variando de 0 a tzão. E aí continuo fazendo as contas. E aí basta lembrar que aqui no final das contas, 1 sobre 2 ômegas, que multiplica esta quantidade toda aqui. Já estou substituindo o tzinho por tzão, menos vezes menos aqui vai dar mais. Então, nós vamos ter agora que substituir o t por zero. Por isso que ficou 2kx mais zero, que vai ficar simplesmente 2kx. Aqui, tomando os limites de integração, de 0 a t, vai dar o próprio t, que é esse tzão aqui, que na verdade é o período da função de onda, o período da onda. E, portanto, nós chegamos nesse resultado. Agora vamos ver aqui, por que o resultado dessas duas parcelas aqui, ó, vai dar zero. Então vamos analisar isso com cuidado. Mostrar então por que isso aqui vai dar zero. Veja bem aí. Aqui, essa quantidade menos seno de... Vou multiplicar aqui, ó, 2kx menos 2 ômega t. Tá aqui, ó. 2 ômega t. T, aí, esse t maiúsculo é o período da função. Agora, mais seno de 2kx. Vamos ver por que isso vai dar zero. Repare que ômega, o que é ômega? Ômega é igual a 2πf, ou ômega é igual a 2π, f é 1 sobre t, t de período, então ômega é 2π sobre t. Então, vou substituir aqui o ômega por 2π sobre t. Então, continuo fazendo, ó. Só para ganhar espaço aqui, vou trazer aqui para cima. E tenho seno de 2kx menos, no lugar que tiver ômega, eu vou escrever 2π sobre t. Então, tenho 2 vezes 2π sobre t, que multiplica t. Tudo isso mais seno de 2kx. Vou trazendo para aqui. Repare. Aqui, então, eu tenho cancelamento disso com isso. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Seno de 2kx menos 4π, que multiplica, que soma com seno de 2kx. Ó, isso aqui, 4π, é igual a 2 voltas completas. Vamos lembrar lá da função seno, aqui o eixo seno. Então, se você sai de um ponto aqui do ciclo trigonométrico, dá uma volta e mais outra volta, você vai estar no mesmo valor. Ou seja, se você tem um argumento e soma quantidades inteiras de 2π, significa que esse argumento é simplesmente menos seno de 2kx. Por quê? Isso aqui é um número completo de voltas. Na verdade, são 2 voltas no ciclo trigonométrico. Então, quando eu tenho um seno de x mais um número inteiro de voltas, isso aqui é igual ao próprio seno de x.
Por isso que eu peguei esse valor aqui e substituí por seno de simplesmente menos 2kx. E aqui eu tenho mais 2, mais seno de 2kx. Então, são opostos e, consequentemente, vai dar zero. Então, esta quantidade aqui dá zero. Se essa quantidade dá zero, essa chave aqui dá zero, eu vou ter simplesmente zero mais t, que depois de simplificado aqui t com t, eu vou ter toda essa quantidade esquerda igual a 1 sobre 2, igual a meio. Então, eu já sei que essa quantidade aqui, ó, é simplesmente 0,5. Aqui, ó, simplesmente 1 sobre 2. Então, a média dk/dt é igual a 1 sobre μ vezes v vezes y² vezes ômega 2 vezes meio. Então, se você observar, toda essa quantidade mostrada aqui é essa da página anterior aqui, ó. Essa quantidade aqui. Joia, então isso aqui cai em 1/4 de μ v ômega ao quadrado ym ao quadrado. O que significa cada coisa? Para a gente não ficar aí perdido só nas contas. Densidade linear da corda, velocidade da onda, no nosso caso, isso é a velocidade com a qual a onda se propaga ao longo daquele eixo X. Eu via lá que tinha a onda e nós estamos avaliando esta velocidade aqui, ó. Esse ômega é a frequência angular. Esse ômega depende do agente que está gerando a onda nessa corda. Pode ser o motorzinho, pode ser a sua mão sacudindo a corda para cima e para baixo. Isso aqui é a amplitude da onda. Então, essa é a taxa média com a qual a energia cinética é transportada. Repare que eu estou dizendo aqui energia cinética. Nós temos uma contribuição também da energia potencial. Então, um lembrete aqui, ó. No sistema massa-mola, por exemplo, a taxa de transferência de energia cinética é igual à taxa de transferência de energia potencial. Então, nós vamos usar esse procedimento e escrever aqui, então, ó. Eu vou chamar U de energia potencial. E isso aqui é e o K é a energia cinética. Então, aqui eu tenho taxa de transferência de energia cinética, média, né? E aqui, taxa de transferência de energia potencial, também média. E conforme dada essa informação aqui, a energia potencial, a transferência de energia potencial é igual à transferência de energia cinética. Então, nós vamos apoiar nesta condição. Então, eu posso escrever toda transferência de energia como sendo toda transferência de energia no tempo, né? Que na verdade é a potência, como sendo a taxa de transferência da contribuição da energia potencial e da energia cinética. É a soma das duas aqui. Já que essa é igual a essa, du dt média é igual a dk dt média, posso escrever simplesmente essa expressão aqui, ó. E essa quantidade entre parênteses já foi resolvida logo aqui atrás, ó. Logo, eu tenho aqui o resultado referente à taxa de transferência de energia cinética, multipliquei por 2, então eu vou ter 1/2 dessa quantidade toda aqui. E o que significa isso aqui? Isso aqui significa a potência média
que é transmitida ao longo da corda, já com as duas contribuições, transferência de energia cinética e transferência de energia potencial. Está aqui, ó. Lembrando, isso aqui depende da corda, isso aqui depende da corda e de como a corda está tensionada, é esse V aqui. Isso aqui, ó, ômega, depende do agente externo que está colocando a onda, a corda para oscilar, e isso aqui é a amplitude.